Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vou trazer um vídeo rápido sobre como aumentar a faixa dinâmica da imagem nas câmeras Sony, como a ZV-1, utilizando o Picture Profile HLG3. Essa imagem eu gravei na câmera ZV-1 em 4K. Esse horário aí falta mais ou menos uns 40 minutos para o sol se pôr, quer dizer, bem no finalzinho da tarde. Eu estou usando aqui a câmera no modo manual e o ISO eu procurei deixar o mais baixo possível para evitar grão no final do dia. Quando eu abro essa imagem no Final Cut e coloco no Waveform, você vê que a parte de cima do Waveform está muito bem equilibrada, porque a câmera, quando faz uma exposição ou sugere a exposição para você usar, ela vai tentar deixar tudo bem iluminado na cena. Então, se você tem sombra, ela vai tentar clarear mais a sombra, e se você tem uma luz muito forte, como é o caso do céu, ela vai tentar compensar essa luz para mostrar mais a sombra. E com isso você vê que você perde muito dos detalhes de primeiro plano e principalmente da cor do céu. Agora, olha a diferença dessa imagem que eu usei o HLG3 para captar mais a faixa dinâmica. Olha como é que a imagem está muito mais real. Você vê a cor do céu, você vê o sol, você vê as cores das árvores, você consegue enxergar ainda o que está ali na sombra, na frente da casa, porque era um pôr de sol, né? Com enquadramento mais fechado, olha a diferença. Sem usar o perfil HDR, a câmera tenta equilibrar, mas não dá esse resultado bonito e realístico. E aqui no Waveform dá para ver bem a diferença. Olha como é que o sol aqui na parede da casa não está estourado e aqui, sem informação dinâmica, de faixa dinâmica estendida, ele estoura muito mais. Realmente não tem comparação. E a vantagem desse perfil do HLG3 é que ele é um perfil híbrido, então ele traz também informação HDR. E para configurar é super simples. Aqui uma câmera ZV-1, mas outras câmeras Sony têm um menu parecido. Estou no menu número 1, na página 9, e vou ali em Picture Profile. E aqui em Picture Profile eu seleciono o PP10, que é o registro de memória que tem esse perfil de cor, perfil de imagem de gama híbrida. Eu prefiro fazer todos os ajustes depois. Então eu não mudei o nível de preto, eu deixei a gama em HLG3, que é o que eu prefiro, mas você tem outras opções, pode testar. O modo de cor eu deixo em BT 2020, você tem a opção também de outros modos de cor, e muita gente tira um pouco da saturação. Mas isso, é claro, vai do gosto de cada um e do trabalho que você quer ter na edição. Quando você pega a imagem e sai direto da câmera, você vê que ela vem toda estourada, porque ela pegou mais informações, então está numa faixa dinâmica que contém mais informações. Você vê aqui ó, que ela está bem estourada, deixa eu só botar isso aqui no instrumento só. Então você vê que aqui ela está estourando, está acima de 100, então está estourando e clipando tudo. Mas a solução para isso é muito fácil, e isso funciona com qualquer programa. Você vem aqui e vai simplesmente adicionar uma curva de luminância. Então você pode fazer isso em qualquer programa, Premiere, Final Cut, Resolve. Então você vem aqui ó, e baixa a luminância até os níveis ficarem aqui abaixo de 100. Tá vendo? Então aqui você já tem os níveis restaurados e agora simplesmente você adiciona esse módulozinho de colorização e vai ajustando as imagens. Então eu tenho aqui as sombras, os médios tons e as altas luzes. Então eu venho aqui primeiro nas sombras, como está muito alta ainda, eu posso baixar um pouquinho essa sombra, tá vendo? Então a sombra de pôr de sol, lembrando que eu estava num dia de pôr de sol, posso vir aqui nos tons médios e subir para a gente ter uma faixa dinâmica maior, desço mais um pouquinho aqui na sombra, ó, e aqui eu tenho uma imagem que era praticamente lá. E no highlight, se eu quiser, eu posso tirar um pouquinho, mas nem precisa, então eu não vou nem mexer nesses highlights aqui não. Tá? Com a própria sombra aqui e com os mid-tones, eu já recuperei. Essa era a imagem que eu tinha lá. E claro, eu posso mexer na cor, posso mexer na temperatura de cor, mas o que eu quero que vocês vejam é como essa imagem ela fica manipulável, né? Quer dizer, você pode realmente recuperar bastante informação. Se você quiser puxar ainda um pouquinho mais, ó, você puxa, deixa a cor mais forte, ela não estoura aqui. Tá vendo como é que eu recupero informação nessa área? Então eu deixo a imagem bem equilibrada, ó, a sombra bem perto do zero, o highlight não ultrapassando muito o valor de 100 para não clipar, o ideal é ficar nessa faixa aqui, e o resultado dessa imagem linda com alta faixa dinâmica e muita cor. Fiquem agora com mais algumas imagens do dia.